Êxodo capítulo número 3. Amém? A partir do verso de número 2, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira a sandália ou o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, ó Pai, com uma petição. Fale conosco, nos direcione, Pai, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém, e dá mais uma salva de palmas para Jesus. Diga aleluia, diga glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, domingo passado nós tivemos a oportunidade de ministrarmos em cima desse texto, né? E nós não finalizamos a mensagem. Hoje vamos finalizar, né? Vou dar apenas aqui um breve resumo, né, da primeira parte da mensagem, aonde nós nos deparamos com um homem que, enfim, viveu experiências sobrenaturais com Deus. Um homem que, guiado por Deus, ele falava com uma rocha e a rocha dava água. Um homem que, usado por Deus, ele clamava a Deus para que Deus alimentasse o povo. Deus então movia a atmosfera, e ao invés de cair chuva, cair água do céu, Deus fez chover pão e carne para sustentar o povo dele. Então Moisés foi este homem, mas um homem que, enfim, nasceu debaixo de uma perseguição, um homem que, enfim, foi guardado, foi protegido, porque desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito para a vida de Moisés. E eu já deixo aqui para você nessa noite, antes de
você pisar nessa terra, antes mesmo de você existir, lá no céu já existiu um Deus, e existe um Deus, e sempre existe um Deus, que já olhava por você e dizia: é este que eu vou usar, é este que vai ser um instrumento nas minhas mãos sobre a face dessa terra, é esse que eu vou abençoar, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou manifestar o meu poder, é esse que eu vou manifestar a minha glória. E se você crê neste Deus que te conhece antes de você nascer, aplauda e glorifique o nome dele nessa noite, aleluia. Desde o ventre, Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Como desde o ventre da minha e da sua mãe, Deus já tinha um propósito na minha e na sua vida. A Bíblia diz então que Moisés, ele aceitou. Moisés, ele disse sim ao chamado de Deus. Porque não basta, meu irmão, minha irmã, Deus nos conhecer antes de nós nascermos, antes de nós virmos a essa terra, a este mundo, se quando Deus nos chamar, nós recuarmos diante do chamado de Deus. As pessoas querem ver a manifestação, as pessoas querem ver a glória de Deus, as pessoas querem ver Deus trabalhar, Deus agir na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Mas quando Deus chama, ainda não estou preparado. E quem disse que Deus chama quem está preparado, meu irmão? Deus apenas chama, Ele que se encarrega de te preparar, de te dar as ferramentas certas para você, em nome de Jesus, ser usado por Ele, para você ser abençoado por Ele nessa terra. Aleluia. Ninguém nasce sabendo nada, meu irmão. O único que nasceu sabendo tudo é o próprio Jesus. O único. E a Bíblia diz então que Deus olha para a terra e Deus vê o seu povo 400 anos sofrendo, o povo de Israel. E hoje eu e você, nós somos o Israel de Deus através da pessoa de Jesus. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Mas João deixou registrado no seu livro, no capítulo número 1, verso 12, ele disse: veio para os seus, ou seja, veio para este povo de Israel, veio para esses que são israelitas, um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, veio para eles, veio para os seus, João escrevendo, veio para os seus, porém os seus não o receberam, porém todo aquele, ou seja, eu e você e toda a todo aquele que recebeu o Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tudo isso se inicia quando Deus chama Moisés. Deus chama Moisés de uma forma como Deus se apresenta, de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que Deus apareceu no meio de uma sarça. Moisés estava no deserto, um lugar muito quente, né? Na terra, aqui no Brasil, nós temos um ditado onde as pessoas dizem que é o chamado Rio 40 graus, porque lá é muito quente. Mas aqui, meu irmão, no Oriente, neste lugar aqui, o rio não passa nem perto. O calor do rio é apenas um chazinho. Aí a Bíblia diz então que Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro. A Bíblia diz então que Moisés estava lá, no monte chamado Monte Horebe, lugar de encontro com Deus, um monte de Deus. Moisés estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E tomou a decisão certa. Nós podemos estar aqui, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ouvindo a palavra de um Deus que é vivo, mas a escolha pertence a cada um de nós.
Sair daqui para ter a vida transformada, sair daqui para ter algo de Deus se manifestando na sua vida, vai depender de cada um de nós. É uma escolha que eu não posso tomar por você. É uma escolha que o seu pai, que a sua mãe, é uma escolha que o seu vizinho, é uma escolha que o seu melhor amigo nessa terra não pode tomar por você. A escolha é sua, mas quando você decidir sair daqui com o sim para Deus, a sua vida, ela vai mudar. Em nome de Jesus, ela vai mudar, porque o Deus aonde Jesus entra, aonde o Senhor entra, tudo muda, as coisas mudam, a situação muda, as lutas vêm, as tempestades vêm, como nós passamos, como todos nós passamos, mas nós vivemos aquilo que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi tinha certeza do Deus a quem ele decidiu caminhar. A Bíblia diz então que Moisés, ele estava lá apacentando as ovelhas, um calor acima dos 40 graus. Aí a Bíblia diz então que de repente Moisés avista algo que a princípio parecia algo normal. Ele viu uma sarça pegando fogo, ele viu um mato, uma árvore pegando fogo, e na mente humana de Moisés, como seria na minha sua, nós vamos pensar: por causa do calor, aquela árvore está pegando fogo. O calor é tanto neste lugar que as árvores, os arbustos, os matos começam a pegar fogo. Tamanho este calor. Mas a Bíblia diz que quando Moisés observa aquela sarça, Moisés vê algo diferente. Ele vê que a sarça pegava fogo e não se consumia. Ele viu que a sarça pegava fogo e não se deteriorava com o calor do fogo. E todo chamado de Deus começa debaixo do fogo. É por isso que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que estavam todos reunidos numa casa, estavam buscando a presença de Deus, e de repente os veio como o som de um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu naquela casa com línguas repartidas como línguas de fogo. E o próprio João Batista, ele disse: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um que é maior que eu, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é a presença de Deus ardendo na vida do ser humano, é a presença de Deus se manifestando na vida do ser humano. A Bíblia diz então que Moisés observa e vê que a sarça não se consumia. A Bíblia diz que ele olha para si mesmo: eu vou me virar e vou até lá para ver essa grande visão. Porque uma visão, ela ultrapassa os limites do natural. Uma visão, ela ultrapassa os limites do natural. Era algo que não era comum, era algo que não era natural se ver. Uma sarça pegando fogo e não se consumir. A Bíblia diz então que Moisés, quando ele diz consigo mesmo: eu vou me virar e vou me achegar para ver essa grande visão, a Bíblia diz que na mesma hora o Senhor gritou, ele bradou do céu, disse: Moisés, ou seja, ele bradou do meio da sarça e disse: Moisés, stop. Fica quietinho, Moisés. Imagina Moisés, naquele momento, quando Deus fala: Moisés, Moisés. Moisés nunca tinha uma experiência com Deus. Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus.
Mas Moisés já tinha ouvido falar deste Deus que fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. Moisés cresceu. Ele cresceu no Egito. Ele cresceu, enfim. Ele aprendeu os costumes do Egito, ele aprendeu a história do Egito, ele aprendeu, enfim, o idioma do Egito, mas Moisés também, ele cresceu do lado da sua mãe, ouvindo a história do Deus de Israel, ouvindo a história deste Deus que fez os céus e a terra, com o poder da sua palavra, que fez o homem com a palma das suas mãos. A Bíblia diz então que Moisés, ele cresceu do lado da sua mãe, a sua mãe foi a sua cuidadora, a sua mãe foi a sua babá, e ainda recebeu. Como eu já disse, desde o nascimento, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas também desde o nascimento, Satanás não queria que Moisés nascesse. Não queria. Mas a Bíblia diz então que Deus preservou a vida de Moisés, até chegar neste momento onde Deus ficou face a face com ele. Aí a Bíblia diz então que Moisés disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Moisés, como eu já disse, uma pessoa que já conhecia a história desse Deus, que acreditou na história de um Deus que fala com o seu povo. Então para Moisés a única palavra foi: eis-me aqui. Porque Deus chamou Moisés pelo seu nome. Deus te conhece pelo nome. Deus te conhece pelo seu nome. Deus não erra endereço quando chama alguém. Deus não erra quando chama alguém. A Bíblia diz: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. Aí Deus fala a Moisés: stop. Tira a sandália do seu pé, Moisés. Tira o sapato dos seus pés, porque este lugar em que você está é terra santa. Moisés foi um homem que saiu fugido do Egito e foi parar em Midian, aonde ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Dali então ele, na sua fuga, ele vai para Midian. Ali ele se casa com a filha de Jetro, que é o seu sogro, e ele foi apacentar as ovelhas do seu sogro. Aí a Bíblia diz então que Moisés, ele veio de lá. E quando ele saiu de lá, ele saiu com algumas coisas do Egito. E uma delas foi as suas sandálias. Moisés não saiu do Egito e foi para as lojas, para a sapataria, qual que é a top que tem por aí? As irmãs gostam de comprar sapatos, sandálias, qual que é as top? Chutes. Essa aí. Moisés não foi no shopping comprar algo. Moisés chega num lugar onde não tinha essa modernidade que nós temos hoje. E Moisés então com aquelas sandálias, Deus fala: tira as sandálias, Moisés. Moisés não questionou, Moisés não retrucou, Moisés não indagou: Deus, para que tirar a sandália? Mas ele entendeu o recado. Porque Deus falou: este lugar que você vai pisar é terra santa. Aquelas sandálias representavam o passado de Moisés, a vida que Moisés viu, o povo de Deus sofrendo. Moisés saiu fugido, uma fuga do Egito.
Era Deus falando a Moisés: o que é do passado, para ver a minha glória, tem que ficar para trás. Às vezes nós queremos chegar na presença de Deus, queremos ver a glória de Deus como Moisés deixou. Eu vou me virar para ver essa grande visão. Mas Deus disse: não, Moisés, para ver a minha glória, para ver a manifestação do meu poder, algumas coisas têm que ficar para trás. Tira a sandália. Tira a sandália. Alguns pensamentos têm que ficar para trás. Alguns sentimentos têm que ficar para trás. Se preciso for, nós temos que nos esvaziar para ver a glória de Deus. Pessoas estão carregadas com mágoa, com ódio, ansiedade, preocupadas com o amanhã. Coloca na mão de Deus. O amanhã só pertence a Ele. A Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então tem algumas coisas que tem que ficar para trás. Tem coisas que não encaixam. A Bíblia diz que Deus ele vai até Israel. E ele levanta um homem chamado Elias. E diz: Elias, vai até Israel. E diga para aquele povo: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Uma hora vocês servem a Deus. Uma hora vocês clamam ao Senhor. Mas outra hora vocês estão buscando. Ou seja, uma hora a pessoa quer Deus, outra hora ela não quer mais. Outra hora a pessoa quer se batizar, ela quer servir a Deus, aí daqui a pouco ela não quer mais. É uma pessoa indecisa. É uma pessoa que não sabe o que quer. A Bíblia diz então que a palavra de Deus foi essa. O povo tem que decidir. E Moisés teve que decidir. Ou eu tiro a sandália e vejo a glória de Deus, ou eu permaneço como um fugitivo nessa terra. A Bíblia diz então que Moisés tira as sandálias e entra na presença de Deus. Quando ele entra na presença de Deus, Deus se apresenta para ele. Deus, como um cavaleiro, Deus se apresenta para ele. A Bíblia diz que Deus fala a Moisés: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Moisés, eu tenho aliança com os seus pais. Eu tenho aliança com Abraão, eu tenho aliança com Isaac, eu tenho aliança com Jacó. Deus estava deixando para Moisés: Moisés, quer ver a minha glória? Quer ver o meu agir, Moisés? Então faça uma aliança comigo. Porque eu já tenho uma aliança com você, através de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus tem uma aliança comigo e com você, através de Jesus Cristo. Este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Aliança. Aliança com Deus. Através da pessoa de Jesus. Então hoje você tem que decidir. Por que tem, pastor? Porque eu não sei o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã.
A Bíblia diz que Jesus se entregou. Ele deixou a instrução da ceia. E ele diz: fazei isso todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para nos buscar. Para alguns, ele já voltou. Para alguns que decidiram fazer aliança com o Senhor, já estão descansando no Senhor. Mas antes de descansarem no Senhor, decidiram ter uma aliança com Ele, através da pessoa de Jesus. A Bíblia diz então que Deus estava deixando Moisés: eu tenho uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de quê? Aliança. Então você tem compromisso com quem tem aliança com Ele. A Bíblia diz que quando Golias se levanta e afronta Israel, o exército de Israel bate em retirada. A Bíblia diz que Davi chega na hora, o único que se colocou à disposição de Deus para derrubar aquele gigante. Davi chegou na hora que o gigante estava, como diz por aí, né, balangando o beiço. Davi chegou na hora e disse: opa, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus para afrontar o nosso exército? Aí você conhece a história. O gigante levê Davi, despreza Davi, diz o texto, mas Davi olha para ele, com quem tem aliança com Deus, e diz: olha, você pode vir contra mim, com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem eu tenho aliança. E a queda do gigante foi certa, porque Davi tinha aliança com Deus. Aliança. Então Deus chamou Abraão para uma aliança, para que ele pudesse ver a manifestação da glória de Deus. Aí a Bíblia diz então que Deus falou: olha, Moisés, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Domingo passado nós falamos das virtudes de Deus. Então Deus apresentou as suas virtudes, ou alguma delas, para Moisés. As principais virtudes de Deus. As principais. A primeira virtude que nós falamos foi que Deus, Ele vê. Diga: Deus, Ele vê. Porque um Deus que não vê não é Deus. Um Deus que não vê não é Deus. É por isso que no livro de Salmo 111, a Bíblia vai dizer que os deuses das demais nações têm olho e não vê. Tem olho e não vê. Mas o nosso Deus, Ele vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ou seja, nada escapa aos olhos do Senhor. Deus vê aquilo que eu e você não vemos. Deus vê, meu irmão, minha irmã, o adversário da nossa alma tramando contra a nossa vida. Deus vê ele armar laços, Deus vê ele armar armadilhas, mas esse Deus que vê, Ele também entra na frente, e como Ele vê que eu e você temos aliança com Ele, Ele se coloca na frente e nos garante o escape, nos garante a vitória, nos garante o livramento, e é só para quem crê nesse Deus que vê todas as coisas. Aplauda e glorifique o nome dEle. Deus disse: eu vi a aflição do meu povo. Deus vê as aflições que nós passamos. Deus vê as aflições que nós passamos.
Mas Jesus deixou um recado bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se nós temos aliança com Ele, nós também vamos vencer no nome de Jesus. Aflições todos passam, por vales todos passam, mas quem tem aliança, eu já disse, é como Davi: ainda que eu ande pelo vale, eu não vou ter. Aí a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor do meu povo. Diga, e tenho ouvido. Diga, Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele ouve. No livro de Salmo também fala: os deuses das demais nações têm olho e não vê, têm ouvidos e não ouve. Mas o nosso Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele ouve o seu clamor. Ele ouve a sua oração. Ele ouve o momento da aflição. Deus está ouvindo. Ele vê todas as coisas e Ele ouve todas as coisas. O que fez Deus se manifestar foi o clamor do povo. E se não há clamor, se não há oração, se não há uma busca, não tem como Deus se manifestar. É por isso que nós temos que orar ao Senhor. É por isso que nós temos que falar com Deus. Nós temos disponibilidade para falar com muitas pessoas, mas e para falar com o nosso Deus? O nosso Deus não é um estranho. O nosso Deus não é um estranho. Você não para na rua para conversar com pessoas estranhas. Você não confidencia coisas para pessoas estranhas. Você não conta segredos para pessoas estranhas. Você só conta para quem você tem intimidade, para quem você conhece. Então tenha este momento de se abrir para Deus em oração, de falar aquilo que está no seu coração para Deus. Tem pessoas que se preocupam tanto: não, mas eu não sei falar igual o fulano. Não, meu irmão, Deus quer aquilo que sai do seu coração, meu irmão. Tem gente que fala bem demais. Tem gente que tem uma expressão retórica muito boa, mas não tem intimidade com Deus, não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus. Porque falar, se você ensinar, até papagaio fala. Mas quando você fala com fé, quando você crê que existe um Deus que vê e que ouve o seu clamor, Ele se coloca de pé e manifesta a sua glória. Se você crê nesse Deus que ouve, aplauda e glorifique o nome dEle nessa noite. Aleluia! Mas Deus ouve oração e não murmuração, e não choramingação. Porque tem gente que choraminga na presença de Deus. Mais chora do que fala com Deus. Até lágrima Deus conhece. Até lágrima. Até lágrima. Se é verdadeira, Deus conhece. Se não é, Deus diz. Lágrima de crocodilo. Lembra de Jairo? A Bíblia diz que a filha de Jairo morreu. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus chega, vê aquele monte de gente, um chorando engano. Aí de repente Jesus fala: a menina não está morta, ela está dormindo. A Bíblia diz que na mesma hora, aqueles que estavam chorando começaram a sorrir e zombar de Jesus. Mas não estava chorando? Lágrimas de crocodilo. Porque Deus conhece o coração. Até lá. Mas Deus ouve oração. Deus ouve a minha voz, a sua voz. A Bíblia diz que este Abraão, conhecido como pai na fé, a Bíblia diz que a sua esposa Sara tenta dar um jeitinho para Deus, nasce um menino chamado Ismael. Aí começa a ter uma contenda na casa de Abraão.
A Bíblia diz que Sara olha para Abraão: Abraão, manda Agar embora. Pega esse menino, ó, manda embora. Vai embora. Deus vai falar com Abraão. Abraão vai falar com Deus. Deus, está tendo contenda. Minha mulher quer que eu mando Agar embora com o menino, com Ismaelzinho. Aí Deus, escuta o que ela está falando. Vai embora. A Bíblia diz que Abraão dá para ela pão e água. Ela sai, vai a deserto adentro, caminhando, errante pelo deserto. A Bíblia diz então que de repente acabou a água, acabou a comida. O menino começou a passar fome. Os dois começaram a passar fome. Ela começou a procurar água e não encontrou água em lugar nenhum. De repente a Bíblia diz para ela não ver o menino morrer. Ela pega ele, coloca debaixo de uma árvore, fica à distância de um tiro para não ver o menino morrer, e começa a chorar de desespero. Começa a chorar de desespero. Só que a Bíblia diz que quando ela começou a se estender a choramingação, Deus bradou do céu e diz: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. O menino tinha entre os seus 12 anos de idade. Eu imagino esse menino indo para debaixo daquele lugar e falando: Deus, eu ouvi tanto falar do Senhor através do meu pai, que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que zela, que todas as famílias serão benditas através do meu pai. E agora? Está lá minha mãe chorando. Nós vamos morrer nesse deserto? Deus então escutou. E Deus falou: Agar, não temas. Deus ouviu a voz do menino. O menino clamou. E a Bíblia diz que Deus falou: Agar, eu vou fazer também de Ismael uma grande nação. A Bíblia diz que quando ela olha para o lado, está lá a água. Deus fez aparecer água onde não tinha. Quando você tem aliança com Deus, entende o poder do clamor, Deus faz aparecer recursos de onde você menos espera. Deus faz porta abrir de onde você menos espera. Aleluia! É preciso crer, é preciso clamar. Mas é preciso agir. A Bíblia diz que ele orou. E Deus falou: eu ouvi o clamor do meu povo. Então Deus só se manifestou e ouviu porque alguém clamou. Diga: Deus me ouve quando eu clamo. Escutas quando clamo. Prossegue. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Se você crê, então aplaude no YouTube esse Deus que ouve o clamor do seu povo nessa terra. Aí a Bíblia diz que Deus então fala a Moisés: tenho ouvido o clamor, o seu clamor, por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Diga: Deus conhece. Diga: Deus conhece. Deus conhece, meu irmão.
Deus conhece a minha história, Deus conhece a sua história. Deus conhece, meu pai, meu irmão, minha irmã, a situação que nós passamos. Porque um Deus que não conhece nada, não é Deus. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Nada passa aos olhos ao conhecimento de Deus. A Bíblia diz: quem conhecerá a mente do Senhor? Quem, meu irmão? O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele conhece todas as coisas. Olha o que a Bíblia vai dizer: mas o Senhor conhece o caminho dos justos. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. Deus me conhece, Deus te conhece. Ainda que falem, que digam, Deus conhece a minha, a sua vida. Quantas pessoas te taxam, nos taxam, e muitas vezes até mesmo nós, meu irmão, não conhecemos aquilo que Deus colocou em nós. Nós nos rebaixamos, nós nos desprezamos, enquanto Deus está falando: eu te conheço. Como eu já disse, Deus, Ele me conhece, Ele te conhece ainda no ventre da nossa mãe. E se você crê, tome esse Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece. O Deus que conhece os corações. A Bíblia diz então que Deus fala: eu conheci as suas dores. Portanto, desci a fim de livrá-los. Ou seja, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, mas Deus também entra em ação e desce para nos dar livramento. Ou seja, o nosso Deus não fica paralisado. O nosso Deus não fica com os braços cruzados, vendo o sofrimento do seu povo. Enquanto Ele vê clamor, enquanto Ele vê oração, enquanto Ele vê fé, enquanto Ele vê, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres dispostos a ter aliança com Ele, Ele se coloca de pé e entra em ação para guardar, para livrar o seu povo. Olha o que Ele vai dizer: que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. As mãos de Deus são poderosas. É por isso que nós cantamos que Deus, Ele vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos e comece a cantar com muito louvor. Aplauda e glorifique esse Deus que entra ao nosso favor. Deus desce, meu irmão. A prova é apenas um momento. A prova é apenas um momento de quê? De treinamento. Não é para matar ninguém. É para me treinar. É para me preparar. Para ver se nós realmente cremos no Senhor ou não. Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Eu vim para aqueles que estão em aflição. Porque o poder de Deus se manifesta na hora da tempestade. O poder de Deus se manifesta quando o gigante levanta. O poder de Deus se manifesta quando os inimigos se levantam. O poder de Deus se manifesta na hora que a situação perde o controle aos nossos olhos. Mas é a nossa atitude, é a nossa postura diante de tudo isso, é quem vai fazer
Deus se manifestar. É o nosso clamor, porque Deus Ele ouve. É a nossa atitude, porque Deus Ele vê. É a nossa crença, porque Deus Ele não fica com os braços cruzados. Ele desce e se manifesta para operar o poder dele na minha sua vida. Amém? Pode ficar no seu lugar. Aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Queria que as diaconisas colocassem aqui à frente. Nós vamos, neste momento,